Três coisas marcam e sustentam a fé cristã. Preste atenção, você que se diz cristão, seja qual for a igreja, a denominação, você que diz que crê em Jesus. Você que se chama cristão, não importa a denominação. Vamos agora ao básico, ao mais básico da fé cristã. Três coisas sustentam a fé cristã. Três episódios, acontecimentos bíblicos que, se a pessoa quer se considerar cristã, ela deve se apoiar sobre eles. E se eles não forem verdadeiros, a fé cristã cai por terra e ela se torna apenas mais uma religião de tantas neste mundo. Mas estes três acontecimentos é que fazem da fé cristã, como o próprio Senhor Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Vamos entender quais são esses três acontecimentos. O primeiro deles, a morte do Senhor Jesus na cruz. A crucificação. Ele disse que ele veio ao mundo para este propósito, para esta hora. Ele veio para morrer na cruz. Este foi o propósito dele. Esperou 33 anos e meio para alcançar. Você vê durante o ministério do Senhor Jesus, algumas vezes ele falava assim: ainda não é chegada a minha hora. Que hora era esta? Ele se referia à hora que ele iria levar na cruz o que ele veio levar, o que ele veio tirar do mundo, a maldição, as culpas, as doenças, a morte, tudo que o ser humano incorreu pelo seu pecado, ele veio resgatar, ele veio tomar para si, em nosso lugar. Então, ele passou o seu ministério falando várias vezes: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas quando chegou nos últimos dias, o que é chamado de Semana Santa, ele disse: é chegada a minha hora. Ou seja, ele disse: para este momento eu vim, para esta hora eu vim. Ele veio para levar na cruz as nossas maldições e assim prover um caminho, uma saída, um escape para o ser humano. A morte do Senhor Jesus foi uma morte substitutiva, quer dizer, ele tomou o lugar daqueles que creem nele. Se você crer no Senhor Jesus, no que ele fez na cruz por você, então a morte dele se torna pagamento pelos seus pecados, pelas suas falhas. E pela fé nele, então, o castigo que você deveria sofrer, a condenação eterna que você deveria sofrer, já recaiu sobre ele e você então se torna livre. Por isso, o evento, primeiro dos principais eventos da fé cristã. É importante que você creia de verdade no que ele fez. Esse crer não é só dizer com as palavras, falar com a boca: eu creio, porque o crer bíblico significa empenhar a sua vida, viver de acordo com as palavras. Não adianta você só crer que ele morreu por você na cruz, mas não crer nas outras coisas que ele disse e ensinou, e não viver por elas. Quando a gente crê, a gente faz. Fé é o que a gente faz, não é o que a gente sabe, não é o que a gente pensa, não é o que a gente sente. Fé é o que a gente faz. Então, quando você passar a viver a sua fé pelas palavras do Senhor Jesus, então você terá a garantia de que ele tomou o seu lugar e você terá a sua salvação. Primeiro evento. Segundo evento aconteceu no terceiro dia após a crucificação, que foi a sua ressurreição, que comemoramos no domingo de Páscoa. Por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou porque a morte não tinha nada para detê-lo na sepultura. Não tinha nada contra ele. Como uma pessoa que é presa, levada à delegacia, acusada de algum crime, e ali ela fica 24 horas e o que for, e então o seu advogado chega e fala assim: olha, solte o meu cliente, traz o habeas corpus, né, que é o documento que exige provas contra o cliente, e se não há provas, então solte-o. E foi isso que aconteceu com Jesus na sepultura. A morte, que é o salário do pecado, não encontrou pecado em Jesus.
Porque ele não morreu pelos próprios pecados, e sim dos outros. Então, quando ele levou os pecados dos outros, a vida dele pagou por aqueles pecados, mas ele não podia ficar na sepultura, porque ele não tinha nenhum dele mesmo. Então a morte, não tendo nada para acusá-lo, teve que devolvê-lo à vida. E por isso Jesus ressuscitou, venceu a morte, foi achado inocente. A morte não pôde detê-lo. E a ressurreição provou que ele é Senhor, que ele é Deus, porque ele foi o único que conseguiu viver como homem e cumprir a palavra de Deus, a lei de Deus, dando assim para nós o caminho para a salvação. Então, é como Paulo disse em uma das suas cartas, ele disse: se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se ele não ressuscitou, acabou a fé cristã, não existe fé cristã. Tudo é uma farsa, tudo é uma mentira. Mas graças a Deus, a palavra dele diz que ele, depois de ressuscitar, apareceu por 40 dias a mais de 500 pessoas, testemunhas oculares, com provas infalíveis de que estava vivo. E foi por isso que na igreja primitiva, muitos perderam sua vida, muitos foram sacrificados, morreram pela fé em Jesus. Por quê? Porque sabiam que ele era real, ele estava vivo. Ninguém morre por uma mentira. Se os discípulos tivessem inventado a ressurreição de Jesus, uma historinha, vamos dizer que, vamos sumir com o corpo dele e vamos inventar aí que ele ressuscitou. Se eles tivessem inventado essa historinha, você acha que eles teriam morrido pela mentira? Então, a ressurreição do Senhor Jesus, porque ele está vivo, é um dos maiores acontecimentos da fé cristã. Mas isso não basta. Não basta saber que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, porque até aí isso é informação. O que eu estou passando para você é uma informação que você pode crer ou não. Mas existe o terceiro acontecimento da fé cristã, que revolucionou, que deu início à igreja cristã, que aconteceu 50 dias após a Páscoa, o dia conhecido como Dia de Pentecostes. O que aconteceu neste dia? A promessa do Pai que o Senhor Jesus fez antes de subir aos céus, antes de voltar para o seu Pai, ele alertou os discípulos e disse: vocês não vão se ausentar de Jerusalém, eu não quero ninguém pregando, eu não quero ninguém curando, eu não quero ninguém fazendo nada, vocês vão ficar quietinhos, reunidos em um lugar, aguardando a promessa do Pai, o Espírito Santo. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos obedeceram. Ficaram ali 10 dias aguardando a promessa do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes ele veio. Ele desceu como um vento impetuoso e tomou posse da vida dos discípulos que estavam entregues para ele, para Deus. E a partir dali, aqueles que eram temerosos, aqueles que tinham fugido quando Jesus foi preso, aqueles que duvidavam, aqueles discípulos problemáticos durante os 3 anos e pouco que Jesus andou com eles, se tornaram verdadeiros leões da fé. Como o seu Senhor, o leão da tribo de Judá, cada um deles se tornou um leão da fé. E dali começaram a espalhar, não foram só os 12, foram 120 que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e dali espalhou-se a fé cristã por todas as nações até os dias de hoje, pelo poder do Espírito Santo. Por que esse acontecimento do dia de Pentecostes é tão importante para nós? Porque é a prova de que ele está vivo dentro de nós. Ele vive hoje em nós. Eu não só apenas tenho a informação de que ele morreu na cruz e ressuscitou em algum passado distante. Não. Eu sei que ele está vivo porque ele vive em mim.
E você pode senti-lo nas minhas palavras. Eu tenho certeza que você pode perceber que ele está vivo nas minhas palavras. E ele fala com você, ele toca o seu coração, confirmando que ele também quer habitar em você. É por isso, meu amigo, minha amiga, que você, que é uma pessoa que se diz cristã, mas se baseia apenas numa história que você ouviu falar, que não é real ainda para você. Você ainda não foi habitado pelo Espírito Santo, a promessa do Pai. Você não pode perseguir nada mais na sua vida, mais do que o Espírito Santo, até você recebê-lo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, aí você pode dizer que você é de Cristo de verdade. Pois a palavra mostra, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você só pode ser de Jesus quando você tem o Espírito do Senhor Jesus. E se você tem o Espírito de Jesus, então você é uma representação de Jesus, você é um tipo de Jesus aqui. Quem olha para você tem que ver o Pai, porque o Espírito do Pai está em você, tem que estar em você. Então, vamos nesta fé, vamos focar na busca e recebimento do Espírito Santo, porque sem ele, a fé cristã é apenas mais uma religião, é apenas mais informações, é apenas alguém que falou para você. Mas quando o Espírito Santo está dentro de você, essa fé se torna real, com provas infalíveis que ninguém pode contestar. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.